Muito bem. Então nós estamos falando sobre a autoridade religiosa, né? Então eu perguntei, qual que é a primeira coisa que você pensa quando pensa na palavra autoridade religiosa, né? Então alguém pode pensar assim, um juiz, aquele que manda, aquele que decide, né? Ou um padre, um pastor, né? E aí nós colocamos, né, as autoridades religiosas, né, das denominações mais conhecidas e importantes, mostrando que toda denominação ou movimento religioso humano, ele sempre vai partir e se voltar, né, para uma autoridade religiosa propriamente humana. Mas falando de nós aqui, né, eu e vocês, para nós que estamos aqui nessa sala, né, que queremos ser simplesmente cristãos, né, simplesmente discípulos de Jesus, né? Boa noite. Boa noite. Simplesmente filhos de Deus, né? Então quem é que deve ser a nossa autoridade religiosa? Jesus, né? E como é que Jesus vai exercer essa autoridade religiosa sobre as nossas vidas? Através da Bíblia. Através da Bíblia, né? Então, conhecendo a Bíblia e obedecendo a Bíblia, nós podemos, né, estar debaixo da autoridade de Jesus. Amém? Né? Então, então é isso. Então, se a pessoa vai ler a Escritura, conhecer e obedecer, então, obviamente, ela vai estar debaixo da autoridade não de uma pessoa humana, mas do próprio Cristo. Amém? Amém. Agora, né, as pessoas dizem que a Bíblia é o quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E de fato a Bíblia né? Então, podem existir muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela deve ser a única. Certo? Então, quer dizer, agora, né, tanto os católicos quanto os evangélicos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas, né, acaba cometendo um pecado contra a Bíblia, que é não ler. Né? Não ler. Às vezes a pessoa está num movimento religioso há uns 20 anos, né? E eu encontro a pessoa e eu pergunto, você já leu a Bíblia? E ela diz, não. Já leu toda? Não. Já leu algum livro da Bíblia? Né? E ela pergunta, a Bíblia tem algum livro? Né? Aí ela diz, não, eu só leio uns versículos lá, vez ou outra, né? Quando alguém manda. E esse é o grande erro. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então as pessoas tinham que estar muito mais interessadas em conhecer. Mas o show da igreja é melhor. Mais do que o jornal, né, de hoje, mais do que o Big Brother, mais do que as coisas que passam na televisão, mais do que os vídeos do YouTube, mais do que né, a notícia, né, se o Lula vai ser preso ou não, o que vai acontecer. As pessoas tinham que conhecer a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, nós devemos ter um interesse total em conhecer a Bíblia. Né? Se nós não conhecermos, nós vamos cometer um grande erro e um grande pecado e uma grande incoerência. Porque o que a Bíblia é para mim e para você? É a palavra de Deus. E você conhece a Bíblia? Não conheço. Você já leu a Bíblia? Não li. Você tem interesse pela Bíblia? Não tem. Não tem preguiça de ler. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não tem religião nenhuma. No fundo, com Deus. Exatamente, o ponto é, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que ter um interesse maior na Bíblia. Né? Na Bíblia. E ler a Bíblia. Né? Não é admissível uma pessoa ficar anos e anos, né, num movimento religioso, né? Tem gente que diz assim, eu cresci, né, na religião tal, né? Mas você leu a Bíblia? Não leu, nunca leu a Bíblia nenhuma vez toda. Né? Não leu nem o Novo Testamento, né? Os Evangelhos não leu. Mas, né? E quer ensinar os outros. Né? Então nós temos que, né, entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém?
E um dos primeiros pecados que as pessoas cometem contra a Bíblia, infelizmente, é não ler. Por isso que muito engano religioso, né, se sobressai sobre as multidões. Agora, existem atitudes erradas em relação à Bíblia, né? A primeira é qual? Não ler. Né? Não ler. Existem outras pessoas também que pegam a Bíblia, né? Compram uma Bíblia bem grande, né? E põe ali na estante, né? Na sala, assim, né? Como um objeto de decoração, né? Liga a poeirinha assim, assim. Põe para calçar algum móvel, né? Alguma coisa assim, né? Deixa aberto naquele salmo preferido, né? E aquela página vai toda amarelando, né? Porque a pessoa trata a Bíblia como um livro místico. Ela acha que a Bíblia estando ali, grande, aberta, né? Num candaçal, vai sair tipo um defumador, né? O ambiente vai ficar legal, né? Quando a atitude da pessoa não muda, né? O que muda, a Bíblia muda a nossa vida é Deus nos ensinando a maneira da gente andar. É Deus nos ensinando o tipo de pessoa que a gente deve ser. É abrindo a Bíblia, lendo, entendendo e praticando, aí ela vai mudar tudo. Amém? Outras pessoas, né, elas usam a Bíblia também, né, como um livro de sorte, horóscopo, né? Elas fazem uma oração, de repente, né, elas abrem lá na passagem que tá aí. Você quer ver quando não sai o que eu quero? É isso que eu gosto, ai misericórdia, Deus. Não, esse aqui eu não quero. Não gostei dessa parte, pula. É que o vinho, Então quer dizer que, né, a pessoa, né, ela acha que o Espírito Santo vai descer sobre a cabeça dela, né, e vai ajudar ela a entender particularmente aquele trecho das Escrituras, né? Quando na verdade o Espírito Santo já há 2000 anos atrás guiou todos os escritores, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para nos deixar na palavra a mensagem dele. Amém? Infelizmente as pessoas continuam tendo esse hábito, né? Porque geralmente elas abrem no meio da Bíblia, e no meio da Bíblia é os Salmos e os Provérbios. Então ela acaba achando que é alguma coisa ali, né? Mas aí eu acho que Deus cai teve muita misericórdia comigo, quando porque cai um no dia eu lugar abri e foi bom. Era aquilo que eu precisava ouvir, entendeu? O erro é exatamente isso. Não, sabe mas o que isso tem você muito precisa, tempo, tá, sabe João? o que Eu tô você lendo precisa direitinho. ouvir? De Gênesis e Apocalipse. E principalmente os quatro evangelhos. Tá vendo? Então se eu quero uma gota, por que eu não quero levar o balde? Né? No início era assim. Tá vendo? Se é tão bom, por que eu só pego gotas? Por que eu não quero levar o barril comigo? Tá vendo? Então é uma maneira errada da pessoa se relacionar com a Bíblia. Porque ela se relaciona com a Bíblia quando ela quer. Precisa. Quando ela acha que vai dar certo. Quando a palavra está agradando a ela. Quando condiz com o seu sentimento ou desejo. Né? E quando ela quer que Deus faça aquilo na hora, obedecendo ela, né? Agora, né? Então, tá vendo? Quando na verdade nós precisamos saber que a Bíblia está toda aí para nos auxiliar, né? Então, a Bíblia não é um livro místico, não é um livro de sorte, não é roleta russa, né? Não é nada disso, né? É a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas aí começa pelo João. Nós estamos começando esse estudo bíblico, né, pelo Evangelho de João e pelo livro de Atos, que são as primeiras leituras que vocês vão fazer. Mas vocês devem parar por aí? Não, sim. Mas você vai ter o hábito de ler as Escrituras. Pra mim aprender, porque às vezes eu pegava e começava daqui, primeira parte. O celular do tio aqui, ó. Pra mim aprender, Aqui, ó. realmente entender, fazer ligação uma coisa a outra, como é que eu sei esse trajeto? Porque a Bíblia não é certinha, né? Não tem Porque Ela é qualquer certinha. livro, Não, pra você começar a ler. qualquer livro, eu começaria da primeira página. Mas quem é a pessoa mais importante? Ao fim. Jesus. Então, Você começa de Mateus. então eu vou começar por Moisés, eu vou começar por Jesus.
Tá vendo a diferença? Eu vou começar um estudo bíblico. Quem que é a pessoa mais importante na Bíblia? Jesus. É Jesus. Então nós vamos começar por ele. Depois que eu entender Jesus, aí Moisés vai cair no seu lugar certinho, aí Davi vai ser um cara legal no seu lugar certinho, né? Aí Abraão... Se eu nunca li a Bíblia, eu não sei onde vai começar a falar o texto. Quando você lê João 1, você se depara com Jesus desde a criação. Acredita? Então você começa, quando você lê João capítulo 1, você começa antes de Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá vendo? Então acho que eu estou começando bem, né? Porque eu estou começando desde o princípio. Jesus já estava. Então, se ele sempre existiu, então quando Moisés estava passando no Mar Vermelho, Jesus já existia. Quando o povo de Israel foi provado no deserto, Jesus já existia. Quando Moisés feriu a rocha e saiu água, aquela rocha era Cristo. Simbolizava Cristo, que nos dá de beber no deserto a água da vida. E a rocha que nós precisamos. Tá vendo? Então é isso. Então nós temos que começar do início. Falando de Jesus, nós já estamos falando do início. Amém? Porque nele tudo se converge. Né? Imagine se para falar de Cristo, eu tenho que falar de Adão, de Abel, de Caim, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José. Não, vamos falar de quem realmente vai nos salvar. Vamos falar quem realmente eu preciso ver. Vamos falar de quem realmente me ensina, e me mostra quem é Deus. Amém? Então, entendendo a pessoa de Jesus, partindo dele, depois nós vamos para o resto. Nós vamos primeiro ao centro. Depois que o centro estiver bem estabelecido, então a periferia se encaixa no seu devido lugar. Amém? Amém. Então é isso. Então nós estamos falando da maneira errada que as pessoas usam na Bíblia, não é verdade? Outras pessoas, elas abrem a Bíblia numa passagem, e aí estão reunidas assim, mais ou menos igual nós, e um diz, eu entendi isso aqui. E o outro diz, eu entendi diferente de você. Para mim significa outra coisa. E o terceiro diz, eu entendi diferente de vocês dois. Para mim, essa mesma passagem é uma outra coisa. No final sai certo. E aí, a quarta pessoa diz assim, tá certo. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, ele tem a opinião dele. Agora, é certo isso, gente? Não. Eu tenho minha opinião, mas a minha opinião não vale nada. Minha opinião não presta. Você tem a sua opinião, mas a sua opinião também não vai valer. Quando nós olhamos a Bíblia, todos nós temos que procurar a opinião de Deus. E quando nós acharmos, entre aspas, a opinião de Deus, ela vai valer para quantas pessoas nessa sala? Para todos, da mesma forma. Tá vendo?
Né? E é dessa maneira que a gente tem que respeitar. Por quê? Porque o sentido da palavra é assim, se eu escrevo uma carta para alguém, né, como é que eu vou querer que a pessoa entenda aquela carta? Da minha forma. Da maneira que eu escrevi. Não é do jeito que ela quiser. Ó, tô te escrevendo um negócio, mas você entende o que você quiser. Então por que eu escrevi? Você entende que eu te odeio. Não, mãe. É? Então a Bíblia é a carta de Deus para a humanidade. Né? Nós devemos procurar entender do jeito que está escrito, do jeito que ele quis passar. Eu tenho que procurar qual que foi a intenção dele para conosco quando ele escreveu aquilo. Não o que eu quiser. Né? E falando de ler livros completos da Bíblia, né? Quando você lê uma carta, você começa lá do meio. Não. Chegou uma carta para mim. Mandaram um e-mail grande aqui para mim agora. Eu vou abrir e você vai lá no meio, lá naquele parágrafo mais curtinho. Não. Se você quer entender a mensagem completa, o que você faz? Começa do início até o final, né? E você relaciona tudo. Não é isso? A Bíblia é a mesma coisa. Né? Nós não vamos ler a Bíblia, né? Só uma parte, um versículo por vez. E depois o outro versículo que nós vamos ler nem é daquele livro, né? De outro livro, e lá não sei aonde, totalmente diferente, né? Aí faz confusão mesmo. Não é assim que a gente vai entender a Escritura. Cada livro da Bíblia ele é uma unidade. E ele tem uma mensagem completa, né, para todos nós. Amém? Amém. É? Amém. Inês, ela está meditando na palavra. Muito bem. Então, né, então a Bíblia, né, é a carta de Deus para nós. Nós temos que, né, ler ela, né, não como nós queremos, mas como a pessoa que escreveu quer nos passar. Amém? Amém. Né? Agora, quantos centímetros vocês acham que tem desta ponta de papel até esta aqui? 15. Você, Rainha. Quantos centímetros daqui até aqui? Não sei, mas não demos. Centímetros? Não é metros, não. Deve ter uns 11, 12. 11, 12 centímetros. E você, como é que você chama? Tatiane. Tatiane, quantos centímetros você acha que tem daqui até aqui? Uns 24, 25. 24, 25. E você, Lucas? Acho que uns 25. 25. E você, minha querida Fernanda? Peraí, minha cabeça. Acabou com 24. Aí, ó. Ela ganhou. Tudo bem. No 10. Mas Tá é vendo? porque eu tenho... Note bem, como é que nós podemos concordar que aqui tem 24 centímetros nessa folha de papel? Isso aqui não erra não, gente. Tá vendo? Porque nós temos um padrão. Um padrão de medida que nós podemos aceitar e que nós podemos confirmar o que está errado e o que está certo. Então, o que ficasse além, mesmo que fosse um pouquinho, estava errado. O que ficasse aquém também estaria errado. Então a régua nos deu a medida exata dos centímetros dessa folha. Então o que é a Bíblia senão uma régua para nós medirmos os assuntos espirituais? O que é a Bíblia senão um padrão divino, né, a nos dar as medidas de tudo que nós precisamos, não queremos. Nós queremos às vezes mais, mas tudo que nós precisamos saber para fazer a vontade de Deus. Né? Então, a Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é o nosso padrão. Então, se eu quiser saber a verdade sobre o Espírito Santo, eu devo procurar lá nas igrejas pentecostais, que tem milhares, né? Nas minhas experiências pessoais, né? Ou na Bíblia? Na Bíblia. A Bíblia vai me dar a medida exata do que Deus diz sobre o seu espírito.
Amém. Se eu quero saber a verdade completa sobre Maria, né, a mãe de Jesus, se ela é divina, se ela é humana, se ela deve ser adorada ou não, eu devo procurar na Igreja Católica, no que os meus pais me ensinaram, ou na Bíblia? Na Bíblia. Aí a Bíblia vai me dar a medida exata do que Deus diz sobre Maria, a mãe da parte humana de Jesus. Tá vendo? Então, e assim com cada assunto religioso. A Bíblia vai ser a régua. A Bíblia vai ser o padrão. Qualquer outro A Bíblia vai me dar a medida exata. O que ficar além está errado. Por isso nós não podemos ficar inventando muita coisa. Né? Ah, não está escrito, mas eu posso fazer? Quem diz? Tem que pensar muito bem. Né? Tem que avaliar bem quando você vai querer fazer algo que não está expresso na Bíblia. Né? Porque você lembra que a própria Bíblia diz assim, que quem acrescentar a estas palavras, né, eu acrescentarei os flagelos descritos nessas maldições e tal. Não tem isso? Então alguém pode acrescentar as palavras de Deus é começar a praticar coisas religiosas, né, além do que a Bíblia diz. Não é você ir lá na Bíblia e escrever aí embaixo. Não é isso, é você sair do padrão. Existe um padrão que Deus nos determinou na palavra. Nós precisamos ficar nele. Você lembra, né? Então a ideia que nós temos que ter é a Bíblia como a régua, né? E o padrão para medir os assuntos espirituais. Né? Então eu tenho que... E note bem, né? Quando ela mediu, né? Ninguém brigou. Alguém brigou depois que ela mediu sobre os centímetros da folha? Não, porque todo mundo aqui aceita aquele padrão como verdade. E o problema das pessoas religiosas, sabe o que é? É que elas não aceitam a Bíblia como a verdade. Elas leem a Bíblia, a Bíblia é legal, isso, mas eu acho que... A Bíblia diz que Deus salva só assim, mas eu acho que naquela situação ele vai agir diferente, porque Deus é Deus. Tá vendo? Acabou, não tem unidade mais. Ele conhece meu coração, eu sou vazio, sou vazio. Alexandre. Ele conhece que a Bíblia estava lá e eu não li, não pesquisei, não perguntei, né? Não consegui captar Jesus de verdade, né? Que seguia os meus sentimentos, as minhas emoções, o que eu gostava, o que me agradava mais. Ele sabe tudo, né? Bem, fala, Fernanda. Não, gente. Pode falar. Não, e agora eu tô entendendo, tá? É que, então, eu tenho que me basear na Bíblia. Aí, se não tiver lá, eu não devo fazer. Mas, por exemplo, porque eu não devo fazer porque se não tá é errado, né? Aí, mas e se for uma coisa, por exemplo, tipo, que não tá lá, mas não prejudica a